Vão mergulhar juntos numa das histórias mais transformadoras que existem, a Revolução Francesa. É a crônica de como um mundo inteiro, um mundo de reis e privilégios, foi simplesmente demolido para dar lugar a um novo, construído nas ideias de liberdade e de igualdade. Uma mudança, olha, que reverbera até hoje. Olha só essa figura. Esse é o rei Luís XVI. Ele era o retrato do poder absoluto na França do século XVIII. A autoridade dele parecia divina, sabe? Inquestionável. Só que por trás de todo esse luxo, as bases do reino dele já estavam, digamos, apodrecendo e prestes a desmoronar de um jeito espetacular. Mas espera aí, como um poder que parecia tão sólido pôde simplesmente virar pó? Para entender isso, a gente precisa olhar para como a sociedade francesa funcionava, o tal do antigo regime, que já estava ali agonizando à beira do colapso. Essa caricatura da época é simplesmente genial. Ela explica tudo. A sociedade era dividida em 3 estados. Lá no topo, o primeiro estado, que era o clero, e o segundo, a nobreza. Esses dois viviam no luxo, cheios de privilégios e, o mais importante, não pagavam impostos. E o terceiro estado? Bom, era todo o resto. De burgueses ricos a camponeses miseráveis, a esmagadora maioria da população. E eram eles, como a imagem mostra, que carregavam, literalmente, a nação nas costas. Eram eles que pagavam todas as contas. Agora, vamos somar os ingredientes. Pega essa injustiça toda e junta com uma crise financeira gravíssima, com o governo quebrado. Adiciona fome, que se espalhava por todo o país. E para acender o pavio, as novas ideias do iluminismo, que falavam em liberdade, em direitos e questionavam o poder dos reis. Qual o resultado? A tempestade perfeita estava formada e prestes a explodir. E essa explosão veio com tudo em 1789. Esse foi o ano em que a panela de pressão finalmente estourou. Um ano que mudou a França e o mundo para sempre. Pressionado pela crise, o rei convocou uma assembleia, os Estados Gerais. Só que o sistema de votação era uma farsa, sempre favorecia os privilegiados. O terceiro estado, cansado disso, tomou uma atitude radical. Se trancaram numa sala de jogos e juraram não sair de lá até escrever uma constituição para a França. Foi um ato de desafio direto, uma afronta ao poder do rei. Mas a revolução não ficou só nos salões. A fúria do povo, com fome e sem esperança, transbordou para as ruas. Em 14 de julho, a multidão em Paris fez o que parecia impossível. Invadiu e tomou a Bastilha, uma prisão que era o grande símbolo do poder tirânico do rei. Com a queda da Bastilha, a revolução virou uma força popular, violenta e, principalmente, imparável. Um outro protesto muito importante foi a Marcha das Mulheres sobre Versalhes. As mulheres marcharam de Paris até o palácio para falar direto com o rei. Com toda essa pressão, o rei foi obrigado a se mudar para Paris. Essa mobilização popular levou os governos a criarem medidas para o povo. E dessa agitação toda nasceu um dos documentos mais incríveis da história, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. A primeira frase já era uma bomba para a época. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Era o fim dos privilégios no papel. Mas é fundamental entender que essa igualdade universal tinha limites bem claros. Não valia para mulheres nem para as pessoas escravizadas nas colônias. A revolução seguia em frente, mas uma questão ficava no ar. E o rei? O que fazer com ele? A primeira tentativa de resposta foi um equilíbrio bem frágil, um compromisso instável, manter o rei, mas agora sob o controle da revolução. Em 1791, a França ganha sua primeira constituição, e ela transforma o país numa monarquia constitucional. O que isso quer dizer na prática? Que o Luís XVI continuava lá, como rei, mas o poder dele não era mais absoluto. Agora ele tinha que obedecer às leis, como todo mundo. Uma ideia, claro, revolucionária. Só que aí vem a grande contradição. O direito a voto era censitário, ou seja, só quem tinha uma certa grana podia votar. A igualdade que estava no papel, na vida real ainda era para poucos. Esse arranjo, claro, não ia durar. A desconfiança explodiu de vez quando o rei tentou fugir do país e foi pego. Ele passou a ser visto como um traidor. Esse ato, somado à pressão popular por mais mudanças, levou a revolução para sua fase mais radical, mais violenta e mais sangrenta. A fase da república, da guerra e do terror. Com a queda da monarquia, a nova república virou um campo de batalha. De um lado, os girondinos, mais moderados, que representavam os interesses da galera mais rica, a alta burguesia. Do outro, os jacobinos, bem mais radicais, com muito apoio popular, que queriam mudanças profundas.
A briga entre esses dois grupos ia definir o futuro da França. Mas havia um grupo importante nas ruas que ajudava a pressionar a revolução: os sans-culottes. Eles eram basicamente o motor popular da revolução nas ruas de Paris, sabe? A galera que não deixava a peteca cair. Eram os trabalhadores da cidade, artesãos, donos de lojinhas, operários. Para eles não bastava só derrubar o rei. Eles queriam mais igualdade de verdade, social, econômica, e ficavam o tempo todo pressionando os políticos nas ruas. E até o nome dele já era uma declaração. Sans-culottes quer dizer sem culotes. Culotes eram aquelas calças curtinhas e justas que a nobreza usava. Eles não. Eles usavam calças compridas, a roupa do trabalhador. E por terem essa identidade forte e essa aliança com os jacobinos, os sans-culottes foram uma peça fundamental para empurrar a revolução para o seu caminho mais radical. E nessa disputa, a balança pendeu com força para os radicais. A Convenção Nacional, agora dominada pelos jacobinos, julgou o rei por traição e o sentenciou à morte. Em janeiro de 1793, Luís XVI foi executado na guilhotina. Foi um ato de um simbolismo absurdo, um rompimento total com mais de 1000 anos de monarquia. A execução do rei deu início à fase mais sombria da Revolução, o chamado Período do Terror. Sob a liderança de Maximilien Robespierre, os jacobinos criaram uma verdadeira ditadura. A guilhotina, que virou o símbolo sinistro da época, não parava de trabalhar. Qualquer um considerado inimigo da Revolução podia perder a cabeça. A justificativa era brutal. Para salvar a República, era preciso usar o terror. Mas aqui vem a grande ironia desse período. No meio de todo esse sangue, os jacobinos criaram a Constituição mais progressista da época. A de 1793 previa o voto universal para os homens e, num ato histórico, abolia a escravidão nas colônias. A promessa era incrível. O problema, no meio da guerra e do caos, ela nunca saiu do papel. Mas, durante o governo dos jacobinos, medidas importantes foram adotadas para a população. Eles fixaram um preço máximo para o pão, garantindo que todos pudessem comprar. A medida buscava controlar a crise e, claro, ajudar os mais pobres. O radicalismo do terror foi tão intenso que acabou devorando os próprios líderes. Robespierre também foi guilhotinado. A França, exausta de tanta violência, entrou numa nova fase, uma reação conservadora, que ficou conhecida como Diretório. Depois de tanta agitação, a palavra de ordem era uma só: estabilidade para a França. E isso começou com o fim da Era Jacobina, que foi a fase mais radical de todas. No lugar deles, grupos mais moderados, os girondinos, é que retomaram o poder. Eles criaram o Diretório, um governo pensado justamente para evitar novos radicalismos. Para não concentrar o poder, ele era dividido entre 5 diretores. Pelo menos, essa era a ideia. Só que, olha, essa nova ordem toda tinha um limite bem claro. A participação do povo na política foi, assim, muito, mas muito limitada mesmo. Isso foi feito com o voto censitário, ou seja, só podia votar quem tinha uma certa renda. Tá, e qual foi o resultado disso tudo na prática? Deu certo? Pelo contrário, gerou instabilidade política constante e uma forte dependência do exército. Exato, o governo dependia totalmente dos militares para simplesmente conseguir sobreviver. E no final, todo esse arranjo serviu para consolidar o controle nas mãos de um grupo. E quem se beneficiou? A alta burguesia, que cimentou seu poder político e econômico. E é nesse cenário de caos, com um governo sem moral e um povo desesperado por ordem, que o palco fica pronto para a entrada de uma das figuras mais impressionantes da história, Napoleão Bonaparte. Em 1799, aproveitando a fraqueza do governo, o jovem e genial general Napoleão Bonaparte dá um golpe de Estado, o famoso 18 de Brumário. Ele se apresentou como o salvador da pátria, o homem forte que a França precisava. Com ele no poder, a fase mais caótica e popular da Revolução chegava ao fim. Mas o legado da Revolução, consolidado por Napoleão, foi cheio de contradições. O Código Napoleônico, por um lado, consolidou conquistas como a igualdade perante a lei, o direito à propriedade e um Estado laico. Por outro, ele reforçou a autoridade do marido sobre a esposa e a família. Essa decisão limitou muito os direitos civis que as mulheres tinham naquele tempo. Além disso, Napoleão voltou com a escravidão nas colônias em 1802. Com isso, ele desfez uma das conquistas mais importantes do período revolucionário. O governo de Napoleão, então, garantiu direitos, mas também reforçou desigualdades.
Foi um legado duplo, limitando o avanço social de mulheres e pessoas escravizadas. Isso nos deixa pensando, no fim, a revolução cumpriu tudo o que prometeu?